De volta com a Ação Nacional, hoje o nosso bate-papo é sobre vestibular e Enem. E você também pode participar, tá? 1938719620 ou, se preferir, açãonacional@rs21.com.br. Tem página do Ação Nacional também no Facebook, você procura lá no Facebook Ação Nacional. Pode deixar o seu comentário lá no nosso post sobre o programa de hoje também, que a gente responde aqui. A gente já tem dúvidas chegando, daqui a pouquinho nós vamos responder, mas agora nós vamos ver um caso de um jovem que conseguiu chegar a um equilíbrio entre os estudos e a vida social e passou em várias universidades. Olha só. Motivação e foco não faltaram na vida de Heitor. O jovem tinha o objetivo de cursar Ciências da Computação e se preparou muito para isso. Com uma rotina pesada, ele estudava mais de 11 horas por dia, Pegava pesado nos estudos e só relaxava aos domingos. Estudar de manhã, algumas matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade, tinha aula à tarde e de noite estudava umas matérias que eu tinha mais facilidade. Justamente eu optava por esse padrão de rotina porque de manhã você está mais acordado, você está mais descansado, então matérias que você sente mais dificuldade, você tende a se cansar mais. Na reta final, próximo do dia das provas, Heitor descansava e cuidava do emocional. Então eu optei por ficar 3 dias antes da prova sem estudar, mas cuidando do psicológico, do nervosismo, relaxar um pouco, esquecer esse mundo, esquecer que está chegando a prova, ir no cinema, dar uma relaxada e ir num parque. Estudar, estudar e estudar. Esta era a rotina do Heitor, que tinha o sonho de passar nas melhores faculdades. Ele passou em 4. O sonho foi realizado. Mas a rotina dele não mudou muito, ele continua estudando. Eu escolhi um dia da semana para cada matéria, então dependendo da matéria é um pouco mais fácil, eu acabo estudando apenas 2, 3 horas, fora as aulas, e outras matérias já requerem um pouco mais de estudo, coisa de 5, 6 horas por dia. Passar nas melhores faculdades exigiu do jovem dedicação, mas agora o empenho é maior. Na hora que você vê seu nome na lista, é excepcional, você não tem nem como descrever. É uma sensação muito boa, sabe, de dever cumprido, de você conseguir o seu objetivo. A qualidade aumentou. Diminuiu o número de horas estudadas, só que a qualidade aumentou, porque quando você entra aqui é muito pesado a rotina. As matérias não são fáceis, você tem que se dedicar bastante. A estratégia de Heitor deu certo e ele revela o caminho das pedras. Além da motivação, você precisa ter um foco, você nunca pode esquecer do seu foco, porque é com ele que você consegue ver onde você quer chegar e é nele que você vai se apoiar quando as coisas começarem a ficar difíceis. E além disso, você tem que gostar do que você está fazendo, você não pode estudar por obrigação. Estude as matérias que você goste e se você não gosta, aprenda a gostar. Tá aí a dica do Heitor. Parabéns, Heitor, pela sua dedicação, pelo seu exemplo, que muitas pessoas possam olhar para isso e saber que também podem superar. Mas e aí, Mônica, é tudo isso mesmo? Tem que encarar de frente? São muitas horas de estudo por dia? Tem que encarar, são muitas horas de estudo, mas tem um limite também, né? Você não vai se matar, estudar as 24 horas do dia, mas tem que se dedicar bastante, né? Normalmente as pessoas, inclusive, têm mais dificuldade em exatas, né? Então acabam gastando bastante tempo para estudar exatas. Mas tem que estudar, né? Por mais que você não goste de física ou de matemática, você vai ter que encarar, vai ter que estudar, vai ter que tentar entender, né? Fazer exercício, tirar dúvidas. A parte de humanas também vai ter que se dedicar muito, porque apesar de muita gente achar até mais fácil, não é tão fácil assim. Tem que estudar também, tem que ler bastante. Você não vai conseguir passar numa prova com pouco estudo, isso é fato, né? A concorrência é muito grande também, os assuntos que as provas vão cobrir são diversos, então tem muita coisa para estudar. E o cara tem que dar conta disso, tem que fazer todo esse estudo. Vai ter que encarar de frente. Mas e aí, dá pra gente ter uma receita? Por exemplo, vou prestar vestibular, vou fazer o Enem, quantas horas por dia? Tem receita? Não, acho que o aluno tem que encontrar o equilíbrio dele, né? Então, o que ele se sente confortável, até onde ele aguenta, né? O ritmo de estudo varia muito de pessoa para pessoa, né? E, então, ele tem que encontrar o que é ideal para ele, mesclando também com outras atividades que ele possa relaxar, que ele possa descontrair. Isso também é bastante importante. Conseguir adaptar... Que ele fez ali, né? Exatamente. Citou o parque, o cinema...
tem que fazer relaxar isso, um pouquinho. tem que relaxar, Tem uma pergunta aqui do Carlos, obrigada pela sua participação, ele mandou aqui por e-mail o seguinte: se existe algum estudo mostrando se há uma quantidade ideal ou máxima de questões que uma prova deva conter. Eu não sei, Rodolfo ou Mônica, se vocês têm conhecimento sobre isso. Tem que ter um limite, porque a gente sabe que essas provas são quilométricas, muitas vezes. Realmente tem razão ele aqui, às vezes cansa o aluno, né? Só de ler tantos enunciados. Não, eu nunca vi nenhum estudo a respeito disso, não sei se você já viu, mas tem muitas provas diferentes, né? Então, a princípio, eu acho que não deve existir nenhum tipo de estudo. O que varia de uma prova para outra é o que a universidade quer encontrar no aluno, né? O que a universidade quer buscar. Então, temos provas muito diferentes, né? A Unicamp com 48 testes e 2 redações, FUVEST com 90 testes, uma redação, Enem com 180 testes e uma redação. Tem coisas muito diferentes, né? Mas cada um deles tem um objetivo diferente também. Né? E não é porque a prova tem menos questões que ela é mais fácil, ou a outra que tem mais questões que é mais difícil. Não existe nenhuma relação também com isso, né? Então, acho que não tem nenhum estudo. Tem muitos vestibulares de muitas maneiras diferentes. Eu acho que não tem nenhum estudo dizendo a quantidade ideal, mas certamente existem estudos que fizeram pesquisas, né, usando esses dados oficiais que fazem pesquisa, né? Lá na universidade a gente tem lá no laboratório o pessoal que trabalha com esses dados. Então, uma das coisas que a gente faz lá na pós-graduação é verificar, analisar, né, o desempenho desses estudantes e, por exemplo, o nível de dificuldade dessas provas, né? E verificando, por exemplo, que tem um dado interessante, que o desempenho na prova do Enem, ele é preditor de grande parte do desempenho acadêmico depois do aluno durante a faculdade. É um dado bem interessante, que ele vai mostrando que aquele aluno que vai bem na prova do Enem, ele tem uma possibilidade também de sucesso maior acadêmico por conta mesmo do Enem durante a universidade. Durante a universidade. Exatamente por conta do Enem avaliar todo esse conteúdo de base, né, que o aluno vai chegar lá na universidade, né? Então, se ele já chegar muito bem preparado para conteúdos de humanas, de exatas, certamente ele não vai precisar aprender coisas novas, digamos assim. Ele já vai lidar com os conteúdos que ele tem para poder desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades, né? Por isso que o estudo e o preparo psicológico é importante, né? É lógico que o número de questões às vezes influencia, porque cansa mais ou cansa menos o candidato, mas a preparação conjunta, acho, né, da emoção e daquilo que se conhece, né, do raciocínio, é importante, dá para levar numa boa, tanto uma prova até com 100 questões, no caso do Enem, uma prova menor, mas que ela seja dissertativa, também vai desgastar, né, Mônica? Exatamente. O bom aluno, né, aquele que se preparou de verdade para o vestibular, ele também já estudou as estruturas das provas. Então, você chegar sabendo a estrutura de uma prova é muito importante. Então, o cara que vai encontrar 180 questões ou vai encontrar as 48, ele ele já foi projetado para isso, né? Então, o cara foi treinado ao longo do ano para conseguir enfrentar tanto o cansaço, né, quanto a parte de conteúdo mesmo. A técnica. Conteúdo. Exatamente. Os pais acompanham um pouco do drama, né, dos filhos nessa época, Rodolfo. Tem uma hora que o pai e a mãe conseguem ver algum sinalzinho no filho que está dizendo, olha, está exagerando, está estudando demais, não está tendo vida social. Como é que o pai, né, como que a família pode se precaver de tudo isso? Tem como olhar para o filho e saber que, de repente, não está tudo bem? Eu acho que o pai e a mãe, a família atenta, vai conseguir perceber, né? Vai conseguir perceber quando ele está passando do limite, ou quando ele não está chegando nem próximo do limite, também é um problema. Ele tem que pegar no pé para poder, né, trabalhar um pouco mais, poder estudar um pouco mais. E eu acho que se a família está próxima, está atenta, está acompanhando, né, se interessa pelo desempenho na escola também, certamente eles vão perceber se o filho estiver dando alguns sinais de que alguma coisa não está saindo conforme o esperado. Pode não dormir direito, né? por exemplo? Sim, é uma das características, um dos sintomas, por exemplo, da ansiedade é esse. A pessoa pode ter uma dificuldade maior para dormir, né?
demorar muito para dormir, aquela coisa de ficar rolando na cama, porque na verdade não é uma questão física. A pessoa se sente fisicamente cansada, ela percebe que ela está com sono, mas a cabeça não consegue parar de funcionar e a gente começa a pensar. E o grau de irritação também? De repente o estudante pode ficar mais chatinho, como a gente se diz assim, nessa época ou não? Quem não, né? Sim. Fica. No cursinho tem muito. Tem muitos. Não, mais mas irritado. é um estresse normal, né? A gente tem que encarar a prova com o respeito dela, né? Mas não precisa se desesperar, não precisa morrer por conta disso. Acho que isso é interessante, que a ansiedade, o estresse, ela tem duas funções, né? E uma delas é de preparar a pessoa para encarar o desafio. Né? Ela é boa, né? É No bom. limite. Sim, acho que isso que você falou do respeito é interessante. Uma coisa é que se eu não me sinto ansioso para fazer determinada coisa, num nível, obviamente, né, controlável, dentro do desejável, isso pode dizer que eu não estou dando uma importância devida. Né? Então, um nível controlável de ansiedade... É bom também. Estresse, é bom. É bom, Sabendo ser bem responsabilidade. controlado, claro, com responsabilidade. Tá certo, a gente vai voltar a falar também sobre outras dúvidas daqui a pouquinho no programa sobre Enem, sobre vestibular. Você que tem dúvidas, escreva pra gente, tá? ação-rs21.com.br ou se você preferir, você liga, tá? 1938719620. E essa questão que a gente estava dizendo agora sobre a prova, né, sobre o que mais aflige o aluno durante a prova, tanto do Enem quanto do vestibular, foi a nossa pergunta também na nossa enquete do site, no portal rs21.com.br, lá na página do Ação Nacional. A gente perguntou, né, para as pessoas o que é que mais aflige elas na hora da prova. Se é o nervosismo, se é a falta de preparo, se é a falta de concentração. E a resposta mais votada foi que as pessoas têm medo de não estar bem preparadas. Mais até que o nervosismo. Interessante isso, né? O medo de não saber responder. Né? Então, eu quero agradecer a todos que participaram da enquete e você que costuma olhar, né, o site da Rede Século XXI, aproveite. Toda semana tem uma enquete diferente lá para você responder. Quero agradecer também todas as pessoas que colaboram com a Associação do Senhor Jesus, todos os sócios que ajudam a manter programações como as que você está vendo agora, com dicas de educação, orientações para sua família, religião, saúde, entre tantas outras coisas. Nosso muito obrigado a você que ajuda e a você que quer saber mais como ajudar, também liga para a gente. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta falando de doping acadêmico. Até já!